Pessoal do Mackenzie, professores, alunos, colegas, começando aí a reta final, a nossa dissertação. Vou falar um pouquinho do meu trabalho, agradecendo aí desde a Camila, do professor Scarano aí pela coordenação, meus orientadores, a professora Roberta, minha orientadora principal, professor Pedro, que vai fazer a coorientação, vai me ajudar aí a trabalhar os dados necessários para que eu rejeite ou não rejeite a hipótese de pesquisa. Então, vamos lá, começar a falar um pouquinho sobre o título do meu trabalho. Investimentos em renda variável. Diferentes nos resultados, diferença nos resultados das carteiras entre homens e mulheres sobre as lentes das finanças comportamentais. A questão da pesquisa principal vai ser: existem diferença nos resultados das carteiras de renda variável entre homens e mulheres que podem ser explicados sobre as lentes das finanças comportamentais? Qual vai ser a hipótese? Que as mulheres tendem, em média, a realizar um menor número de transações de compra e venda de ativos de renda variável, tendem a fazer menos trade em bolsa, a comprar e vender com uma menor frequência comparativamente com a dos homens. Fazendo isso, elas vão arcar com menores custos de transação, né? Vão oferir melhores resultados em termos comparativos. A gente vai juntar uma série de dados, vai trabalhar os dados, vai juntar a literatura pertinente aos assuntos, né? As finanças comportamentais, a economia comportamental, focado também na diferença entre gênero, entre homem e mulher, e aí a gente, com os dados em mão e com o apoio da revisão da literatura, a gente deve não rejeitar ou rejeitar essa hipótese que eu acabei de descrever para vocês. Os procedimentos metodológicos vão ser os seguintes: eu vou pegar uma base de dados, né, analisar o perfil de cada investidor, os dados de cadastro, as notas de corretagem. Nota de corretagem é aquele documento que tem toda a movimentação acionária do cliente, tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu numa determinada data, ou num determinado período. Você pode trabalhar isso separando também homens e mulheres, né? Os dados serão de um grande banco brasileiro, vão ser respeitados os sigilos bancários de cada cliente, nenhum cliente será exposto. A Lei Geral de Proteção de Dados também vai ser respeitada. Não vai ter, a gente não pretende fazer entrevistas com os clientes, então eles não serão expostos de forma nenhuma. A gente vai usar um estudo quantitativo, não qualitativo, e a gente vai buscar esses dados em um período suficientemente longo de tempo para evitar distorções, como, por exemplo, o comportamento que a gente teve na pandemia, onde muitos hábitos foram mudados, forma de poupar, novos clientes puderam entrar na bolsa, clientes que antes não operavam em renda variável. A gente, durante esses anos, teve taxa de juros Selic muito baixa, muito alta, então isso também interfere na decisão do investidor de entrar ou não no mercado acionário. Normalmente ele é mais incentivado a entrar no mercado acionário quando as taxas estão muito baixas, quando os juros reais são negativos, né? Não adianta ele ficar na renda fixa ganhando 2,5% ao ano numa inflação de 5, 6. Então isso motiva o investidor que tem um perfil um pouco mais arrojado a aumentar a sua exposição ou eventualmente entrar na bolsa, coisa que ele não fez antes, mas diante desse cenário específico ele pode vir a fazer. A bibliografia que a gente adota, que eu vou adotar, vai ser basicamente dados da Ambima, da B3, né, sobre os códigos de investidores ativos. A B3 já divide os códigos entre homens e mulheres. Eu fico bastante empolgado com esse trabalho,
eu acho que ele pode ter bastante contribuições nas finanças por vários motivos. Eu acho que a gente vai conseguir, com esse trabalho, começando da literatura comportamental, da revisão da literatura geral, até uma visão um pouco mais recente, que fala exatamente das diferenças do processo de decisão, de como pensa, de forma geral, uma mulher, de como pensa um homem, a quais vieses estão mais expostos um homem, ou uma mulher, a quais heurísticas esses gêneros diferentes estão expostos. Acho que isso tudo pode contribuir muito. Dado interessante, pessoal. O último censo de 2022 estima que 51,7% da população brasileira é feminina. Então, a gente está falando aí de um pouco mais da metade. Quando a gente vai olhar os códigos ativos na B3, entre homens e mulheres, menos de 23% desses códigos são de mulheres. Ou seja, a gente entende que tem um espaço muito grande para avançar. Tem muita mulher que pode e que quer entrar no mercado de renda variável e que hoje está fora. Recentemente, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, surgiram diversos bancos digitais que tiveram como ideia inicial incluir no mercado bancário uma grande parte da população que não estava bancarizada. E a gente já começa a ter indícios, alguns bancos um pouco mais fortemente, algumas corretoras já num processo um pouco mais avançado, a gente já vê alguns indícios que também é interessante ter mais mulheres como clientes. Até porque a B3, nos relatórios recentes, mostrou que o ticket médio de entrada de uma mulher é superior ao dos homens. Ou seja, a mulher, quando entra na bolsa, quando entra no mercado acionário, ela entra com um valor um pouco maior, em média, do que um homem na mesma situação. Isso pode ser uma oportunidade de investimento. No trabalho, a gente vai falar muito de diferença de gênero. Então, é interessante que a gente foque um pouco mais na economia. A diferença de gênero, a diferença de comportamento, não necessariamente se refere somente a aspectos econômicos. Tem aspectos biológicos, aspectos hormonais, podem até ser citados, mas eu não tenho competência, eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso. Então, a gente vai focar efetivamente na diferença de gênero no processo de decisão de investimento. A gente vai começar focando, os dados vão ser trabalhados com o resultado das carteiras de homens e mulheres, e a partir desses resultados, a gente achando efetivamente diferença de comportamento, nós vamos investigar por quê. A literatura vai dar uma base, a literatura empírica que já está bem consolidada, a gente tem há várias décadas artigos de economia comportamental, ultimamente tem uma grande base de artigos de economia comportamental que focam na diferença de gênero. Isso vai servir de base para a gente interpretar os dados e para, efetivamente, rejeitar a hipótese ou não rejeitar a hipótese. A gente espera outras contribuições, a gente espera que isso sirva para também aumentar a educação financeira dos investidores, sejam homens, sejam mulheres, para que eles entrem no mercado acionário com mais embasamento, com mais conhecimento, tanto aquele cidadão que entra com um ticket muito baixo, está começando na bolsa, é possível operar com valores baixos em bolsa, até aquele investidor que tem um porte um pouco maior. E aí esse investidor efetivamente é muito interessante para os bancos e corretoras, porque eles vão ganhar novos clientes, novas receitas. Para que isso aconteça, acho que o trabalho ajuda no sentido de dar uma atualizada no perfil do investidor, no comportamento, no pensamento do investidor, para que as corretoras atraiam esses novos investidores, principalmente mulheres, porque tem um espaço gigantesco, elas não representam nem 23% dos CPFs ativos em bolsa, então tem um espaço gigantesco para a entrada dessas pessoas. E toda oportunidade requer um investimento inicial, estudo, são muitos os desafios que se põem
quando você se propõe a fazer um negócio novo, ampliar um negócio. Assim, estou bastante focado, acho que é um tema muito interessante. Gostaria de contar com os comentários de vocês agora, alguma coisa que gostariam de acrescentar, alguma dúvida que ficaram. Repito, estou bastante empolgado com o trabalho, quero acompanhar os trabalhos dos colegas aí que tanto me ajudaram nesse primeiro ano, quero participar também, quero conhecer, ler o que eles estão desenvolvendo. Se dentro do possível, estar na apresentação de todas as bancas de qualificação dos colegas, nas defesas futuras da dissertação. Temos todo sucesso. Estou à disposição, pessoal. Um abraço a todos.